Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao webinar Aves do Horto de Tupi. Meu nome é Malu, eu sou especialista ambiental do Instituto Florestal e trabalho na Estação Experimental de Tupi, mais conhecida como Horto de Tupi. Então, o intuito desse nosso evento hoje é nós conhecermos um pouco mais desse grupo de animais tão importante para a Estação Experimental de Tupi, que são as aves. Só para a gente combinar um pouquinho a nossa comunicação, né? Para quem está chegando agora e nunca utilizou também esse programa, nós podemos encontrar, se vocês não estiverem vendo nenhuma opção, né, de controle aqui do programa, é só clicar, tá, na tela de vocês, vai aparecer várias opções, né? E entre elas, do lado de uma mãozinha ali, tem o mostrar conversa. Ali vocês podem ver o chat, tá? Então é por lá que nós vamos nos comunicar, né? Vocês podem mandar as perguntas para que a gente possa ter uma interação bem bacana aí sobre as nossas aves. E então, para quem não conhece, a Estação Experimental de Tupi, ela é uma área protegida, que fica no município de Piracicaba. É uma área administrada pelo Instituto Florestal, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, e que hoje nós temos uma permissão de uso público, uma permissão de uso da área de uso público da Estação Experimental de Tupi, com a Prefeitura de Piracicaba. Então, tudo que nós fazemos é conjunto, Instituto Florestal e Prefeitura. E esse webinar também está sendo feito conjuntamente. E nós também temos um comitê gestor que cuida, que dá opinião, né, constrói ideias sobre a gestão dessa área, e esse comitê gestor também tem a participação da Exalc e de uma instituição da sociedade civil de Tupi. Então, esse webinar também foi conectado nesse comitê gestor. Para quem não conhece um pouquinho da história, né, da estação, as aves elas foram muito importantes nessa história, porque essa área foi pensada principalmente para pesquisa com espécies exóticas, como pinos e eucalipto, e com o passar do tempo, nós tivemos um processo de regeneração natural, principalmente pelas sementes trazidas pelas aves, né? E hoje nós podemos dizer que temos ali um pedacinho da Mata Atlântica de interior, né? Aqui em Piracicaba. Então, essa área, ela desenvolve diversas atividades, né? Entre elas, a questão da educação ambiental, e tem um papel muito importante na conservação da nossa Mata Atlântica. Então, eu gostaria de agradecer, né, aos nossos convidados, que vocês vão conhecer um pouquinho melhor a partir de agora. O Valdir, né, que é observador de aves, guia de observação de aves e biólogo, e o Alex, que é pesquisador científico do Instituto Florestal. Então, eu passo a palavra para a Beth, né? Nós coordenamos todos os programas de educação ambiental conjuntamente. A Beth é bióloga da SEDEMA, da Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Piracicaba. Beth? Boa noite a todos e a todas. Bem-vindos, quem está conectado conosco aqui hoje, nesse friozinho. Bem-vindo e obrigada pela disponibilidade, Valdir e Alex. Gostaria de frisar essa importância, né, que a Malu comentou, né, da parceria entre a Prefeitura Municipal e o Instituto Florestal. Essa parceria, além de trazer melhorias para a área de visitação pública, né, do Horto de Tupi, ela também potencializa os objetivos voltados para a pesquisa, voltados para a conservação, voltados também para a educação ambiental. Não só dentro da área ali da Estação Experimental de Tupi, mas também do entorno, né? Nós da educação ambiental também atuamos no entorno.
e com projetos relacionados à cidade como um todo. Então, essa parte da educação ambiental, já que agora a gente não está conseguindo, né, nos reunir presencialmente, essa webinar foi uma alternativa interessante, né, que eu acho que veio para ficar, para a gente realizar trazer um pouco dos conhecimentos que são produzidos dentro da Estação Experimental de Tupi. E também as belezas do horto, né, como vocês vão ver hoje, sobre as aves que habitam o horto. Eu gostaria agora só de lembrar que nós estamos na Semana do Meio Ambiente, dia 5 é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Essa programação, essa webinar faz parte da programação da Semana do Meio Ambiente da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado. E também faz parte do mês do meio ambiente que a SEDEMA vem realizando. Então, fiquem atentos às nossas redes sociais, tanto da Estação Experimental de Tupi, quanto do Núcleo de Educação Ambiental da SEDEMA, que lá a gente vem postando várias coisas interessantes para vocês acompanharem durante esse mês de junho, tá bom? Agora eu gostaria de chamar, né, para dar continuidade a essa nossa conversa aqui, o Alexander Antunes, o Alex. O Alex, ele é biólogo, doutor em Ciências Biológicas na área de Zoologia pela Unesp de Rio Claro, e ele é pesquisador científico do Instituto Florestal desde 2005. O Alex, ele tem se dedicado à caracterização da fauna de aves, né, para propostas de criação de unidades de conservação e também para a elaboração de planos de manejo dessas unidades de conservação que já existem. Sua linha de pesquisa ela abrange a análise das respostas das espécies aos impactos das atividades humanas e também as ações de restauração ecológica nos diversos ecossistemas do estado de São Paulo. Tá bom? Então, Alex, a palavra é sua. Então, agradecemos a sua presença do Felipe conosco. Boa noite a todas e a todos. Muito obrigado, Beth, pela apresentação. Agradeço a Malu também pelo convite para participar desse evento e parabenizo vocês duas e os demais membros da equipe do Horto de Tupi pela iniciativa. Muito obrigado pelo convite. Bom, então vamos logo ao que interessa, né? Então, vamos chamar então nosso palestrante, ao qual a gente já vai agradecendo a disponibilidade de tempo. Então, o Valdir Felipe Pauletti, ele é biólogo, formado pela Universidade Metodista de Piracicaba em 2017. Ele é consultor ambiental, guia de observação de aves desde 2017, idealizador do projeto de observação de aves grátis em Piracicaba, um dos criadores do Grupo de Estudo e Observação de Aves de Piracicaba, e o Valdir ele faz observação de aves no Horto de Tupi desde 2015. Valdir, a palavra é sua. Bom, pessoal, primeiramente, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Espero que todo mundo consiga entender e que a gente possa ver um pouco das belezas lá do Horto do Tupi. Eu vou compartilhar aqui agora a imagem. Todo mundo está conseguindo ver a apresentação? Bom, então, pessoal... Beleza. Então, eu sou o Valdir Felipe Pauletti, como o Alexander já me apresentou, e eu vou falar um pouco para vocês das aves da Estação Experimental de Tupi. Então, aqui, basicamente o que a Malu... Só um segundo. Estão vendo o laser vermelho aqui, do lado direito na imagem. Essa parte, toda que está em preto, contornada, é a área do horto. Ela é uma área que tem 198 hectares. Então, essa parte aqui que a gente está vendo, ela foi criada em 1949, como a Malu falou, no intuito de testar alguns diferentes tipos de cultivo e algumas espécies exóticas. Então, antigamente, o horto era basicamente como aqui, na lateral direita. Era uma área basicamente de pasto, de fazenda. Então, essa área foi doada, o pessoal começou a fazer alguns testes,
começaram a introduzir algumas espécies exóticas, né, como eucalipto e pinos, e esses eucaliptos e pinos até hoje a gente consegue encontrar lá, né, nessa parte aqui da esquerda e um pouco para cá na direita, são as partes onde tem a maior concentração. E com isso, aconteceu uma redução das experimentações nas décadas de 80 e 90, né, e acabou tendo a recuperação da mata nativa. Como a Malu falou, as aves foram muito importantes para esse processo. Por quê? Os eucaliptos e pinos, eles acabaram servindo de sombra para essas espécies nativas, que são espécies que dependem um pouco de sombra, que não vão totalmente ao sol. Então, esses eucaliptos e pinos serviram de sombra, algumas árvores começaram a crescer e as aves começaram a aparecer. Aqui no canto esquerdo, para fora da imagem, aqui para cima um pouco, está o rio de Piracicaba. Então, a gente tem uma ligação pequena, mas é uma ligação com o horto. Então, essas aves começaram a perceber que o local estava virando uma mata e começaram a aparecer para cá. Começou a dispersar sementes e, como eu falei, começou a ter a recuperação da mata nativa. Parou de ter, né, a retirada dos pinos e dos eucaliptos. Com isso, fez com que a mata pudesse se regenerar melhor. Daí, com isso, acabou vindo outros animais que também começam a dispersar sementes e acabam aumentando a mata. Depois disso, acabou tendo a retomada das atividades, né, com a educação ambiental, com pesquisas, com conservações. Então, o pessoal já começou a perceber que o local já não era mais um local para se fazer testes com espécies exóticas, mas sim um local para a preservação das espécies nativas, né, que é um local muito importante, como a Malu falou. É um pequeno local, mas é um local muito importante para a nossa cidade. Além disso, em 2017 acabou tendo um interesse de venda, né, do local, e hoje o pessoal já entendeu que o local é mais para preservação e que a cidade de Piracicaba depende disso. Então, como ela falou, acabou tendo essa permissão de uso da área de uso público, né, com esse conselho gestor que ela já explicou. Aqui, para quem não conhece, é um pouco lá do horto. Então, aqui na imagem da esquerda é o Lago Marcelo, que é ao lado do centro de visitantes. Esse lago ele foi criado artificialmente. Lá no começo, quando eu falei para vocês, eles começaram a plantar os eucaliptos e pinos. Ó, nessa foto a gente consegue ver. Esses daqui são os pinos, esses maiores aqui, e lá atrás, perto do lago, são alguns eucaliptos. Então, o pessoal não tinha como apagar se acontecesse algum incêndio. Então, eles pegaram e fizeram esse lago e criaram para que pudesse ser ajudado nisso. Aqui em cima, a gente tem a foto do centro de visitantes, que é onde normalmente a gente estaciona o carro e desce aqui. Aqui é um local onde a gente pode visitar, tem algumas informações lá dentro, tem banheiro, tem água, é um local onde você pode deixar sua mochila e tudo mais. Então aqui, a gente olhando de frente para o lago, né, esse Lago Marcelo, a gente estaria de costas para o centro de visitantes. E olhando para o centro de visitantes aqui, a gente estaria de costas para o lago. Então aqui basicamente é o local de entrada do horto. Aqui tem o lago de cima, eu não sei se tem nome, depois a Manu pode até me corrigir. Esse lago ele fica sobre o Lago Marcelo, então esse lago de cima ele acaba desaguando nesse Lago Marcelo. E aqui, nessa foto, é o abraço simbólico. Foi um abraço que a sociedade civil se uniu para mostrar a importância do horto, para mostrar que o local é utilizado, que é um local que a gente precisa continuar preservando e principalmente que as pessoas precisam começar a visitar e preservar. Aqui é uma parte um pouco mais técnica, com todas as informações basicamente do horto, o nome, o município, né, que é Piracicaba, o bairro que é o Tupi, alguns telefones, a área, como eu falei, que é 198 hectares, algumas coisas sobre o clima, topografia. Aqui depois esses slides vão ficar disponibilizados para quem quiser. Então depois, se alguém quiser dar uma olhada um pouco melhor aqui, tá aqui as informações. Essas listas aqui, essas 3 listas que estão aqui em cima, são as listas das aves do plano de manejo de 1999. Então, em 1999, foi feito um plano de manejo lá, e o pessoal conseguiu observar 54 espécies de aves no local, que são essas 3 imagens aqui da lista. E dessa lista, tem 4 delas que nunca mais foram observadas lá no horto. Pelo menos nesses 5 anos de observação que a gente está lá, a gente nunca mais observou, que é o acauã, né, que é da família dos gaviões e dos falcões. Ele é uma espécie que não existe mais lá, né, trovoada,
que é uma espécie que depende um pouco mais de alguns bambus nativos e provavelmente não tem mais lá no horto. O sabiá coleira, que ele lembra um pouco o sabiá laranjeira, mas ele tem essa coleira branca, ó. Dá para reparar aqui embaixo. Esse também é um sabiá mais de mata. E aqui o benedito de testa amarela, que é uma espécie da família dos pica-paus. Essas 3 espécies aqui, o trovoada, o sabiá e o benedito, são espécies que dependem de mata, mas matas mais preservadas. Então ainda a gente não conseguiu observar, mas pode ser que num futuro a gente volte a observar. O acauã já é uma espécie que não depende tanto da mata, que ele vive em locais mais abertos, mas a gente já não conseguiu mais observar lá. Aqui, pessoal, essas imagens são algumas imagens das listas. Então aqui, como o Alex falou, em 2015 foi quando eu fiz a minha primeira lista lá no Horto do Tupi. Se vocês verem aqui, foi dia 9 de maio de 2015, foi 3 horas, mais ou menos, 2 quilômetros, foi 34 espécies observadas. Então, essa foi a minha primeira lista lá em 2015. Hoje, já são 5 anos de levantamento. Hoje, a gente já está com 110 espécies a mais do que o plano de manejo. As nossas espécies atuais são essas daqui, ó, essa lista, de 164 espécies. Então, a gente já tem mais de 110 espécies e, com certeza, essa marca vai crescer ainda. E um outro dado bem bacana é que dessas 164, 13 espécies são endêmicas da Mata Atlântica. O que isso significa? Que ela só ocorre nesse bioma. Então, a gente só vai encontrar essas espécies quando a gente estiver na Mata Atlântica. Se a gente for para a Amazônia, se a gente for para o Cerrado, se a gente for para outro lugar, a gente não vai encontrar essas espécies. Aí a gente pergunta, 13 espécies, mas de 164, 13 não é pouco? Se você for pensar que o Horto do Tupi foi um local que, primeiramente, foi preservado para se fazer testes com espécies exóticas, e hoje a gente tem 13 espécies que são endêmicas da Mata Atlântica, eu acho que é muito, muito interessante esse dado, né? Acho que 13 espécies é bastante para a gente mostrar como esse lugar está virando realmente uma mini floresta aqui na cidade. Além disso, a gente tem 10 espécies diferentes de pica-paus lá. E por que a gente tem isso? Por conta dos eucaliptos e dos pinos. Então, assim, lá atrás pode ter sido que esses eucaliptos e pinos não teriam sido a melhor opção, mas hoje eles já estão se tornando parte do ambiente. Então, eles, como foram plantados lá atrás, já acabou o processo deles da vida, vamos dizer assim. Então, eles estão degenerando, estão morrendo. Então, agora, isso daí está servindo de alimento, de casa e principalmente dos locais para os pica-paus poderem ficar. Além disso, a gente tem o trinca-ferro, que é uma espécie que é bem difícil da gente ver aqui na região. Na realidade, aqui em Piracicaba, o único lugar que eu vejo esse bicho é lá em Bicatu, que é uma outra área de conservação, né, em Piracicaba. E o gavião belo, e agora uns outros. Aqui, pessoal, eu quero mostrar para vocês como a gente pode acessar essa lista. Essa lista está online, ela está nesse site que chama eBird Brasil. Então, vocês vão colocar lá no Google, eBird, aí vai aparecer lá. Você vai clicar e você vai ter que fazer um login. É só um login para você conseguir acessar. Quando você clicar, vai abrir essa página aqui, ó, essa da esquerda aqui. Então, vai ter todas essas abas em cima, submeter, explorar, meu eBird, ciências, e ó, aqui é onde vai mostrar que você está logado no lugar. Aqui é o meu login. Então, eu vou clicar aqui em explorar. A hora que eu clicar em explorar, vai abrir essa página aqui. Ela tem que estar aparecendo isso daqui, ó. Você vai clicar em explorar para ela aparecer essa parte. Hotspot Explorer. Quando aparecer isso, você vai clicar nele. Hotspot Explorer. Ele vai abrir essa outra página da direita, que é essa parte aqui, que é mais um satélite. Lá em cima, tem um lugar para você colocar o hotspot, que é o nome do local. Aí você vai digitar Horto Florestal de Tupi, ele vai aparecer essa lista. Você coloca em ver detalhes, ele já vai abrir essa página de baixo, que é com 164 espécies. Se alguém tiver o interesse de ver quais são essas espécies, tá aí. É só entrar e cada dia ela está sendo mais atualizada e cada dia a gente descobre espécies novas, como eu vou mostrar para vocês agora. Então, aqui a gente tem os últimos 3 registros de aves no Horto do Tupi, foram também registros novos para a cidade de Piracicaba. Então, essas 3 aves aqui, o capitão de saíra, que é o Attila rufus, o arapaçu verde, que é o Citassomos grisecapulus, o cabecinha castanha, que é o Pirrocoma ruficeps, essas 3 espécies, elas ainda não haviam sido registradas
para a cidade de Piracicaba. E, por incrível que pareça, elas foram registradas dentro do horto. E essa espécie, o capitão de saíra, especificamente, ela é uma das 13 espécies que são endêmicas da Mata Atlântica. Então, essa espécie aqui, o capitão de saíra, a gente só vai encontrar se a gente for na Mata Atlântica. O arapaçu verde e o cabecinha castanha, já não. São espécies de matas preservadas, mas não vivem só no bioma Mata Atlântica. Agora, o capitão de saíra vive só no bioma Mata Atlântica. Além disso, pessoal, como a gente falou lá atrás, a importância dessas aves para o local, né? Elas estão plantando as árvores, então cada vez mais a gente tem uma dispersão de sementes, que é uma coisa boa também para as árvores, porque não adianta só a gente ter as mesmas espécies e os mesmos indivíduos das árvores. A gente tem que ter uma dispersão, uma diversidade, e nisso as aves ajudam. E outro dado bem bacana é que dentro dessas 164 espécies que é observado no Horto de Tupi, 74 delas podem ser observadas dentro da cidade. Então, a gente tem 74 que a gente pode ser observado em qualquer lugar. É claro que essas 3 aqui, a gente só vai encontrar em lugar de mata, mas dentro das 164 tem mais de 74 espécies que a gente consegue observar dentro da cidade. Então, nesse momento de pandemia, é legal a gente ressaltar isso, que a gente pode observar aves mesmo dentro de casa, né? Eu, praticamente aqui em casa, na minha janela, eu consigo observar, não são muitas espécies, mas a gente consegue ver algumas espécies diferentes. E dentro dessas, existem espécies que são coloridas, são espécies diferentes. É só a gente prestar um pouco mais de atenção na cidade que a gente vai perceber isso. Então aqui, pessoal, eu vou mostrar agora as aves que são endêmicas da Mata Atlântica e que ocorrem lá na Estação Experimental de Tupi. Essa primeira é o beija-flor de fronte violeta, o Talurania glaucops. Essa espécie, como o nome diz, né, o fronte violeta é essa parte que ela tem aqui, esse capuz, vamos dizer assim, que é um pouco violeta, um pouco roxo. Esse é um macho da espécie. O macho, normalmente, nas aves, eles têm uma coloração um pouco diferente da fêmea. Depois vocês vão perceber. Existem algumas espécies que não, mas essa tem. Então essa é um beija-flor que, normalmente, quando tem os malvaviscos em algumas trilhas, ele está sempre presente por lá. Uma outra é a saracura do mato, que é uma espécie que normalmente vive nesses lugares de brejo, um lugar mais alagado. E existe uma outra espécie que é a saracura três potes. Elas são muito parecidas. A gente consegue diferenciar elas por esse peito. A saracura do mato, ela é toda cinza o peito. A saracura três potes, ela tem essa parte alaranjada no peito. Então, de vez o peito ser acinzentado dessa cor, né, ele é alaranjado. E a saracura do mato, a Aramide saracura, ela é uma das espécies endêmicas que também ocorrem lá no horto. Aqui é uma espécie que sou até suspeito em falar, porque é a minha coruja preferida, é a murucututu de barriga amarela, a Pulsatrix coenis valdiana. Ela é uma espécie que a gente encontra lá no Horto do Tupi, e é uma espécie de coruja bem grande, e ela é uma das endêmicas também da Mata Atlântica. Então, assim, só que as corujas, a gente não tem tantos indivíduos diferentes, tantas espécies diferentes, desculpa. Por quê? Porque as corujas são como os gaviões, só que eles são noturnos. Então, eles não toleram muitas outras espécies. Praticamente, eles dominam o território. E essa é uma das corujas que tem lá no nosso Horto de Tupi. Esse é o barbudo rajado, pessoal. O Malacophytila striata. É uma espécie também endêmica e que a gente consegue observar facilmente em algumas trilhas. O legal desse bicho é que, normalmente, ele fica parado e toda vez que ele para, ele dá uma mexidinha no rabo. E uma outra coisa interessante que a gente consegue perceber nele, dá uma olhada no tamanho do olho e no tamanho do bico dele. Isso daqui significa que ele caça bastante inseto, né? Ele precisa ter um olho bem grande para ele conseguir ver onde estão os bichos. Então é mais uma das espécies que a gente consegue ver. E esse aqui, exclusivamente, é uma espécie que já estava listada naquele plano de manejo de 1999. Aqui é o pica-pau anão de coleira, o Picumius temnikick. Então, essa espécie, o pessoal confunde muito, porque dessa mesma família, existem mais dois outros que são idênticos a eles. São o mesmo tamanho, esses daqui são um dos menores pica-paus que a gente tem. Aqui na nossa região é o menor. Eles são bem pequenininhos, eles devem ter no máximo uns 10 centímetros a 12 centímetros. E esse daqui é o anão de coleira. Como a gente sabe? Porque ele possui essa coleira, tá dando para ver pouco, mas essa coleira embaixo
da garganta amarronzada, estão vendo? Existe uma outra espécie que é o pica-pau anão barrado. Ele é idêntico a esse, porque ele tem as barras, né? Só que ele não tem a coleira. Então as barras dele vão até em cima. Então esse é o anão de coleira, daí tem o anão barrado e também tem o anão escamado. Esses três são idênticos. A identificação é através dessas listas. O escamado, diferente desses dois, ele não possui barras, ele possui algumas pintas. O escamado, lembrando, como se fosse algumas escamas de peixe. Então são várias pintinhas, como se fosse igual da cabeça aqui. Então são três espécies que o pessoal confunde, mas dessas três, só o anão de coleira que é o endêmico da Mata Atlântica. Aqui é uma outra espécie também que eu sou suspeito a falar, que eu gosto muito, que é o pica-pau rei, que é o Camphifelus robustus, né? Essa espécie aqui, a gente consegue encontrar quase toda vez lá no Horto do Tupi. E na região aqui, eu saio para muitos outros lugares, não é fácil da gente conseguir observar esse pica-pau. E lá no começo, quando eu observei, eu acho que foi a primeira vez que eu observei, ele foi em 2016 ou 2017, era apenas um indivíduo que eu conseguia observar. Agora, nas últimas observações, a gente chegou a contar 4. Então pode ser que essa família esteja crescendo. Aqui a gente consegue ver o macho e a fêmea. O macho está aqui em cima, ele possui um detalhe preto e branco. E a fêmea, normalmente, ela tem uma máscara um pouco maior, que entra até a boca, né? Parece a máscara do Coringa. E aqui, pessoal, o que é bacana, por que a gente tem, né, esse pica-pau? Esse, já ao contrário daquele lá, é um dos maiores que existem. Esse praticamente deve ter quase uns 30 centímetros. E o bico a gente consegue perceber aqui, né? O tamanho desse bico. E aqui eles estão nos pinos. Olha só. Aqui esses 2 pinos estão vivos. Mas esse daqui, ó, já está começando a morrer. E isso daqui serve para eles irem lá, caçarem insetos, fazerem seus ninhos e também marcarem seus territórios, né? Então, assim, mais uma espécie aí que é endêmica da Mata Atlântica e que é muito difícil da gente ver na região. Essa é a borralhária, a Mackensiana severa. É uma espécie que vive dentro da brenha. Normalmente ela fica dentro da parte fechada. Como vocês podem até observar aí na foto, foi só um ângulo que eu consegui fazer dela. Já é uma espécie que a gente observa há bastante tempo, lá no horto. E o legal dela é que ela é preta e a fêmea é amarronzada. Então, como eu falei, os machos e as fêmeas são diferentes. E aqui ela tem um topete, né? Essa hora ela estava fazendo o seu canto. É mais uma espécie que a gente consegue ver lá. Aqui é o barranqueiro de olho branco. Mais uma espécie que é difícil da gente conseguir fotografar, né? Uma espécie que vive na brenha. E o legal dele, que é o Automorus leucophthalmus, é que ele possui esse olho branco, né? Em volta da íris é tudo branco, se vocês separarem aqui, ó. Né? É uma identificação. E o barranqueiro é porque ele gosta de fazer ninho nos barrancos. Então a gente depende de matas que sejam um pouco mais preservadas para ter um pouco dessa diferença de barranco, né? Porque é onde ele consegue fazer os ninhos. Esse é uma outra espécie, que é o pichororé, uma espécie bem difícil da gente conseguir observar e fotografar, que é o Sinalax ruficapilla, uma espécie que não gosta muito de ficar saindo na parte aberta, gosta mais de lugar fechado, né? E é da família do Sinalax, também é uma família que é bem parecido às espécies, mas assim, o que diferencia eles é que o pichororé, ele canta pichororé. Quando ele está cantando, se você parar e prestar atenção, tiver um pouco de imaginação também, ele canta pichororé. Aí existem outros, que é o petrim, ele também canta petrim. O João Teneném também canta João Teneném. O ipi. Então, assim, as famílias dessas espécies, elas praticamente cantam o nome. A gente também tem muito disso. Algumas aves, o nome dela, o popular, né, vamos dizer assim, são por causa disso. O científico normalmente tem alguma coisa ligada à família que ela pertence e alguns detalhes, né, que é o ruficapilla, que é a cabecinha marrom que ele tem aqui. Esse é o tec-tec. Esse é uma espécie que a gente consegue observar dentro da cidade. É o Todirostrum policéfalo. Essa espécie, lá no Parque da Rua do Porto, a gente consegue observar facilmente ele. Existe um outro, que é o ferreirinho relógio. Esses dois, eles são bem parecidos. E eles são bem pequenininhos. A foto está bem grande, mas engana. Esse deve ter pelo menos mais ou menos uns 7, 8 centímetros. Ele é bem pequenininho. E ele, diferente do ferreirinho, né? O ferreirinho, como a gente identifica? O ferreirinho, normalmente, ele tem o capuz todo preto. Esse daqui, ele tem um detalhinho em amarelo. O ferreirinho já não. E pelo canto, o tec-tec, ele é um dos que cantam o tec-tec. E lá no Parque da Rua do Porto, a gente sempre observa ele. Então, assim, demonstrando que uma espécie endêmica também pode estar dentro da cidade em alguns locais. Aqui é uma outra espécie bem bacana,
a saíra ferrugem, que é Mitralpis ruficapilla, mais uma vez, né, o ruficapilla lá, a cabecinha, e ela é uma espécie que essa daqui é o macho, tá, pessoal? O macho, normalmente, como eu falei, tem essas colorações, a fêmea ela não tem essa parte marrom e alguns outros detalhes. E é uma espécie que ela é atraída lá pelos eucaliptos, né? Os eucaliptos, quando eles florem, né, eles soltam algumas flores, eles têm um cheiro atrativo, não é à toa que a gente usa, né, esses cheiros. E essas espécies, elas gostam de aparecer lá. Vem a saída viúva, inclusive essa é uma época que é para elas aparecerem, né? Mas só lembrando que o horto está fechado, tá, pessoal? Aqui, ó, pessoal, esse é o Thier preto, o Tachyphonos coronatus. Aqui é a diferença do macho e da fêmea. O macho é esse da direita, todo pretinho, né? E a fêmea toda marrom. Esse é o macho, essa é da fêmea. Por que normalmente as aves são coloridas? Por dois motivos, né? Os machos são coloridos. Um para atrair, né? A fêmea e para mostrar a beleza. Por que as fêmeas são marronzinhas? Porque imagina esse preto ou um colorido em azul e vermelho, como eu mostrei o outro, imagina ele no ninho. Quando ele estiver no ninho, o predador vai conseguir ver ele muito mais fácil, né? Agora, ele marrom, ou ele verde oliva, ou ele amareladinho, é mais difícil do predador conseguir ver. Então, ele se camufla no meio das plantas, né? E aqui, o legal do Thier preto, eu até costumo falar para o pessoal que vai lá participar das passarinhadas do Horto do Tupi, que o Thier preto, ele tem um topete vermelho, mas que é muito difícil da gente conseguir observar, tá vendo? Nessa foto, ele tá com esse topete vermelho, porque a fêmea estava próxima, ele queria mostrar toda a sua beleza. Além disso, tinha outros machos perto, né? Tinha outros machos aqui que ele acabou mostrando esse topetinho. Um outro bicho que tem também um topete é o bem-te-vi. A gente não percebe, mas ele também tem um topete amarelo. É que eles só mostram quando eles querem se mostrar para outro macho ou para outra fêmea, né? Aqui, pessoal, alguns vídeos que eu trouxe. Então, ali acabou as 13 espécies endêmicas, né? Ali tinha as 12, e a 13ª era o capitão de saíra, que eu mostrei lá no começo. E aqui é os vídeos das outras aves da estação experimental. Aqui é nessa parte esquerda é a área de entrada, né? E aqui o Lago Marcelo. Então, esse aqui é o tico-tico de bico amarelo, pessoal, a Remo flavirossis. É uma espécie que não é tão fácil da gente encontrar lá, mas é uma espécie que sempre dá alguma chance para a gente fazer foto. E é um bicho muito bonito. Então, são alguns vídeos curtinhos, pessoal, só para vocês darem uma olhada. Esse daqui é o gavião belo, que eu falei lá no começo, o Busarius nigricollis. Essa espécie, ela é uma espécie que ela é comum no Pantanal. Por quê? Ela é uma espécie que ela depende de lagos. E a gente consegue encontrar ele normalmente nos lagos. Então, assim, o Lago Marcelo, ele foi feito artificialmente, mas hoje ele já se tornou parte do ambiente. Tem muitas espécies que dependem daquele lago. Esse é uma delas. É um gavião que ele é bem grande, ele é um gavião de porte bem grande, a gente consegue reparar aqui pelo tamanho das garras dele, né, e o bico, e ele é muito bonito. E se assim a gente for pensar, se ele vive próximo da água, né, a gente poderia ter ele no rio, mas assim, lá a gente ainda não conseguiu observar ele, porque ele é um gavião que ele gosta de lugares de água, mas ele não gosta tanto de lugares que são antropizados. E aqui, pessoal, é mais uma espécie que a gente consegue observar dentro da cidade. É o tucano-sul, o Rhamphassus touco. Na realidade, aqui na nossa região, existem várias espécies. Na nossa região, não. Existem várias espécies de tucano. Mas na nossa região, a única espécie encontrada é o tucano-sul. Já teve, há muito tempo atrás, o tucano de bico verde e alguns araçaris. Mas, infelizmente, essas matas que existiam ainda não tem. Pode ser que tenha algum remanescente lá em Ibicatu, mas até agora a gente não conseguiu encontrar. Então esse é o tucano-sul, Rhamphassus touco. O que eu quero que vocês prestem atenção, dá uma olhada na delicadeza do bico dessa espécie. Ele vai pegar uma frutinha bem pequenininha que está nele, essa espécie da direita, e vai alimentar o da esquerda.
Repara só no bico dele, a destreza que ele tem com esse bico. E, pessoal, só para complementar o vídeo, o bacana no vídeo, no final do vídeo, ele pega e defeca. Então, é assim que eles fazem. Vocês viram, ele estava comendo alguma sementinha. Eu não consegui identificar o que era. Parecia jussara, alguma frutinha assim, algum fruto pequenininho. E ele acabou defecando depois. Então, é assim que faz com que as árvores nasçam. Então, a ave vai, come esse fruto em um local, e ela vai, voa até outro local e dispersa essa semente. E aqui, pessoal, eu queria mostrar os benefícios da observação de aves e a sua prática. Então, os benefícios é que ele ajuda a ciência. Lembra que eu falei para vocês? Antes a gente tinha 54 espécies. Hoje a gente está com 164 espécies. Eu sou biólogo, trabalho na área, mas a grande maioria das listas que estão lá são de outras pessoas. Pessoas que não são da área, que são observadores, que gostam e que estão ajudando a ciência. Né? Se a gente for pensar... sem essa ajuda de todos, a gente não teria encontrado essas espécies. Então, ajudando a ciência. Outra é a interação social entre diferentes públicos. Por quê? Toda passarinhada ela é aberta ao público. As passarinhadas que acontecem lá no horto, que são grátis. E pode ser praticado por qualquer pessoa. A gente pode ir desde uma criança até um idoso. E lá, a gente não tem essa diferença. Lá todo mundo é igual e todo mundo está em pró de observar as aves. Então, a gente tem essa interação, parece que a gente já é amigo há muito tempo, então é muito bacana isso também. Além disso, também a saúde, que é muito importante, né, que é a gente respirar ar puro, a gente poder estar entrando em contato com a natureza, e também, né, a gente poder estar tomando banho de floresta, né, os japoneses, eles falam que o banho de floresta faz bem, né, pra gente, então é muito importante também na saúde. A educação ambiental, que é um dos pilares mais importantes, que ele ajuda, né, a gente mostrar para as pessoas, através da educação ambiental, o quanto é importante o local, como a gente está fazendo aqui hoje, mostrando a importância do horto, do quanto o local precisa continuar preservado. A conservação das espécies, né, porque se a gente está ajudando a ciência, se a gente está fazendo educação ambiental, se a gente está fazendo a sustentabilidade também, então a gente está conservando as espécies. Isso é muito importante, principalmente para as espécies, né, porque elas dependem que a gente conserve elas. Infelizmente, elas não conseguem falar, não conseguem pedir ajuda, então a gente precisa ajudar elas. A sustentabilidade, como eu falei, né, e a criação de empregos. Então, assim, pode trazer alguma renda, não só para algumas pessoas, mas também para o município, né. A observação de aves nos Estados Unidos, ela é o segundo ou terceiro emprego que mais dá dinheiro lá nos Estados Unidos. Então, assim, o pessoal faz mais observação de aves do que gasta com filmes, essas coisas assim. Então, aqui ainda a gente está crescendo, mas com certeza tem lugares que já mudaram devido à observação de aves. Lugares que praticamente não eram nada e foram conhecidos. Um exemplo é Tapiraí, a Trilha dos Tucanos. Tapiraí é uma cidade que sempre foi conhecida por ter cachoeiras, mas virou um hotspot, né, vamos dizer assim, de observação de aves. A diminuição do tráfico de animais, por quê? Mais gente observando, mais gente olhando, menos gente pegando os animais, né? E uma outra coisa que é bacana é que, assim, a gente não precisa ter esses animais na gaiola. A gente pode ter esses animais soltos. A gente pode ir lá no horto, tem vezes que a gente consegue observar 70 espécies diferentes, 50 espécies diferentes. No rio a gente faz também, ali no Mirante, a gente consegue observar 50, 70 espécies diferentes. Então a gente não precisa mais ter esses animais em casa. A gente pode ter eles soltos e também chamar eles. A gente pode fazer um comedor em casa, né, e aproveitar. E a terapia natural, como eu falei, né, que faz parte da saúde. E aqui alguns cuidados de campo. É sempre usar roupas leves e calçados adequados. Assim, a gente não pode ir para um local, principalmente no horto, de mato, um local que possui pernilongo, essas coisas assim, e ir de shorts ou de chinelo. Então a gente tem que sempre estar com as roupas adequadas, roupas e calçados.
Uma outra proteção necessária é a perneira. Não sei se todo mundo conhece, mas ela é uma proteção para cobra. Então, em locais de ocorrência, que nem no Horto do Tupi, é um local de ocorrência, que a gente falou, né, que é um local que está virando uma mata nativa. Então, além das aves, é que hoje a gente está falando especificamente das aves, mas a gente já viu macaco prego lá, a gente já viu lontra, já foi registrado onça, já foi registrado muito bicho lá, diferente, e as cobras não são diferentes. Então, a gente tem que tomar sempre cuidado, principalmente porque o observador está sempre olhando para cima, né, olhando a ave, nunca está olhando para o chão, que é onde as cobras ficam. Uma outra coisa importante é levar sempre uma bolsa com água, protetor celular, alimento e repelente. São muito importantes. Mesmo que você vai sair por 10 minutos, é importante você levar. Porque pode acontecer alguma coisa e você precisar disso. Uma outra coisa muito importante para a gente comentar é o uso excessivo de playback, que é o método de atração através do canto da ave. Então eu reproduzo o canto da ave para atrair essa espécie. Só que, lembra que eu falei para vocês, mostrei lá o pica-pau rei? Seu oxigênio? Pode ser que a gente use esse playback excessivamente e acabe tirando esse pica-pau rei, que é uma espécie que está se adaptando a lá, que está fazendo o ninho lá, ele pode sair do ninho, vir até a gente nesse momento um gavião ir lá, roubar o ovo dele, ou ele pode vir e brigar com a gente nesse momento, ele perder a fêmea, ou acontecer alguma coisa assim. Então, assim, o playback é uma coisa que a gente só deve usar quem realmente sabe ou quem tem experiência. E essa é uma muito importante, que é respeitar os ninhos e seus limites. As aves, elas não gostam que a gente encoste nos ninhos. Muitas vezes a gente encontra um ninho e a gente fica com dó do passarinho, a gente quer pegar ele. Eu sei como que é, porque eu também já fiz isso. Mas assim, agora, sabendo um pouco mais, estudando, isso não é tão certo. Por quê? Como eu falei, quando você coloca a mão, você praticamente pode estar tirando. E pode ser que seja o primeiro voo dessa ave, né? As aves, como a gente sabe, normalmente elas têm o primeiro teste de voo. Não são todas que já saem voando. Algumas acabam caindo. Então, muitas vezes, quando você encontrar um ninho, aconselhável, é muito melhor você deixar no local, colocar ali, talvez numa outra árvore, ou deixar ali mesmo onde está, e a natureza, como ela é sábia, ela consegue se virar. Eu sei que parece um pouco bruto, vamos dizer assim, mas às vezes você quer ajudar e você pode acabar atrapalhando, né? Imagina lá a fêmea que ficou esperando 1 mês, 2 meses para chocar o ovo, aí você foi lá, no primeiro dia que ele foi sair voando, você acabou pegando sem querer. Então, assim, vamos ter um respeito com os ninhos e também os seus limites, não chegar muito próximos deles, porque as aves também não gostam. Não é à toa que elas fazem os ninhos nos locais que elas escolheram, é porque elas sabem que lá vai ser protegido, não vai ter interferência e tudo mais. Então, aqui, pessoal, o Vem Passarinhar, né, que acontece no Horto do Tupi, que faz parte do projeto Vem Pro Horto. Então, é uma passarinhada grátis, como eu falei, todos estão convidados, não agora, nesse momento, infelizmente, mas quando abrir o horto, vamos ter essas passarinhadas. Inclusive, a gente ia ter algumas esse ano, tivemos que cancelar, mas com certeza, aí para frente, vamos estar todo mundo junto e vamos poder aproveitar. Então, eu já deixo o convite para vocês, para quando tiver essa próxima passarinhada, para todo mundo ir lá, conhecer, pelo menos, para ver, e principalmente que todos podem participar, tá? Aqui a gente consegue ver, essa daqui são crianças de, se eu não me engano, era 12 ou 13 anos. Aqui já é um público mais diverso, né? Tem crianças, tem adultos, tem todo tipo de pessoas, né? Aqui também. Então, mostrando que a gente pode fazer observação de aves em qualquer lugar, com qualquer pessoa. A gente só precisa estar realmente adequado, né? Com as roupas, as vestimentas e tudo mais. E aqui embaixo, eu vi que o pessoal tinha comentado aí da rede social, eu não coloquei do Instagram, mas essa daqui é a página oficial do Facebook da Estação Experimental de Tupi, do Horto do Tupi. Então, quem quiser dar uma olhada lá depois, tá aí, pessoal. Aqui são alguns anexos das fotos. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham aproveitado. Muito obrigado, Valdir. Parabéns pela excelente palestra e pelo trabalho também, muito bem feito. Muito obrigado. E aí, sinta uma salva de palmas aí para você. Eu te agradeço. E antes de abrir as perguntas para todos, né, para quem quiser participar via chat, eu gostaria só de pontuar algumas coisinhas que eu marquei aqui, que acho que seria interessante a gente também, quem sabe, inspirar a nossa conversa agora.
Então, é interessante dizer, né, que esse padrão que você encontrou e nos mostrou agora para a Estação Experimental de Tupi é um padrão que a gente tem observado para todo o estado, né? Então, a vegetação, o estado ele foi, né, duramente devastado durante muitos séculos, né? Mas recentemente a gente tem observado uma regeneração de vegetação nativa ao longo de todo o estado e uma resposta das comunidades de aves, né, a essa regeneração. Então a gente tem tanto espécies que sobreviveram, né, nessas paisagens e agora estão se recuperando, quanto a colonização de outras espécies, né? Então as comunidades que a gente tem hoje, elas são diferentes de uma situação original, né? Daquela região. Então, a gente tem espécies que têm se expandido para o estado de São Paulo a partir do norte, a partir do oeste, enquanto outras espécies, como você mostrou, as endêmicas da Mata Atlântica, elas tiveram uma tendência de desaparecer no interior do estado e estão cada vez mais restritas à faixa litorânea, né? E mesmo assim, a gente tem observado uma enorme riqueza de espécies, né? E vendo que espécies de origem diferente estão interagindo, estão tendo, então, desempenhando seu papel para manter esses ecossistemas e os serviços ambientais que esses ecossistemas prestam. Então, assim, só para todo mundo ter uma ideia, né, eu peguei os dados do último inventário florestal e o município de Piracicaba ele tem 4,5% só da sua superfície com remanescentes de vegetação nativa. Então, se a gente imaginar que tem alguns estudos que mostram que uma paisagem para ser sustentável, tanto para a biodiversidade, quanto para a produção de água, né, purificação do ar e outros processos, ela precisa ter 30% de vegetação nativa, a gente vê o quanto a gente ainda precisa avançar, né, na região. E aí aumenta muito mais a importância desses pequenos fragmentos, como a própria estação de Tupi, que mesmo estando em regeneração, né, ela é uma chance do futuro para essa biodiversidade. E outro ponto, né, a gente tem que, sim, se surpreender e se animar por estar mantendo ainda todas essas espécies, mas só lembrar que todos esses remanescentes, eles são muito frágeis, né? Então, mesmo fragmentos que a gente tinha com vegetação bem estruturada, que ficaram protegidos por décadas, às vezes um único incêndio acidental ou criminoso põe a perder todo esse processo de regeneração e de constituição dessa comunidade de espécies. Então, esses pontos que eu gostaria, né, de chamar a atenção, que é um processo positivo que está acontecendo no Estado, mas que a gente tem sempre, como população, como cidadãos, ficar atentos para sempre exigir do poder público a ampliação desses espaços e a conservação desses espaços que a gente já tem. Então, agora eu gostaria de abrir, então, para quem quiser fazer perguntas pelo chat, e aí eu transmito para o Valdir. Obrigado. Só falando para você, Alex, tem algumas perguntas já no chat. No chat? Isso. Tá. Bom, Valdir, tem uma pergunta do Pablo Vidal Torrado, né? Duas, na verdade. A primeira, ele perguntou sobre o número do hotspot do Horto no eBird. E a segunda, a gente já aproveita, ele também está perguntando, na verdade, que é um comentário, uma pergunta. Ele pergunta aqui, ele fala que ao regenerar um fragmento de mata próximo ao Horto, ele é vizinho aí do Horto, né? Desde 95 até hoje, ele viu mudar as aves que visitam a propriedade. E um grupo que chamou a atenção dele foi a chegada das gralhas, que antes eram inexistentes ali. E ele também comenta que outras deixaram de vir ou aparecer pontualmente. E pergunta se as gralhas são territorialistas. Bom, respondendo então ao Pablo, lá no eBird a gente vai ter que procurar Horto Florestal de Tupi. É mais fácil você colocar Tupi, aí já vai aparecer. Em Piracicaba a gente tem alguns locais, que a Exalc, que é o Mirante, a Unimap, mas a gente tem que procurar lá em cima mesmo, no hotspot, lá em cima vai procurar Tupi, já vai aparecer. Vocês vão olhar lá, Horto de Tupi, Piracicaba.
E respondendo à segunda pergunta, as gralhas, começando pelas gralhas, elas são uma espécie que elas são bem territorialistas. E as gralhas, na realidade, existem, se eu não me engano, são 5 ou 6 espécies diferentes. E a gralha que aparece lá é a gralha do campo, aquela azul, preta e branca. Essa é uma gralha que é um pouco mais de lugar aberto. Na realidade, ela é até mais fácil observada em locais assim mais de área aberta do que de lugar fechado. Então, pode ser que, como a mata está mudando, né, é por isso que a gente tem essa diferença de espécies. Por isso que as gralhas podem ter aparecido e algumas outras espécies também terem aparecido ou terem sumido. Eu acredito que é por causa disso. Valdir, só um toque. Você pode ligar a sua câmera. Eu vi aqui, desculpa. Imagina. Desculpa, Malu. Agora vai. Aí, pessoal, agora foi a câmera. Então é isso. Acredito que é por isso que está mudando a mata, então a gente tem essa diferença. Se a gente pegar as primeiras listas lá atrás, tem espécies que apareceram lá que nunca mais apareceram. E tem outras espécies que estão aparecendo agora que a gente nunca nem imaginou que fosse aparecer. Então, basicamente, é por isso. E outro ponto importante, né, Valdir, e aí é bastante importante a permanência dos observadores, dos pesquisadores por um longo prazo, é que as aves, você tem espécies que vão ser residentes naquele lugar, espécies migratórias e outras que têm indivíduos vagantes. Então, às vezes você dá sorte de ver aquela espécie naquele lugar, naquele período, e depois pode passar muitos anos ou até você nunca mais vai ver aquela espécie naquele local. Então, é muito importante ter pesquisa e observação de longa duração, monitoramento, como a gente chama, para poder entender bem qual é a relação de cada espécie com aqueles habitats que estão disponíveis ali. Bom, Valdir, aí tem uma questão do Daniel também, aí acho que ele quer o seu contato, né, o Daniel Razeira Ferreira, ele pergunta como que ele pode entrar em contato com você para futuras passarinhadas. Bom, pessoal, depois vai ficar disponibilizado essa palestra, e lá na palestra a gente tem isso. A gente vai ter todas essas informações, e também eu vi agora aqui no chat que a Malu também respondeu. Então, assim, se a gente entrar na página oficial do Horto do Tupi, lá sempre aparece não só a questão da observação de aves, mas tudo o que acontece lá. Hoje, como eu falei, a gente está falando especificamente das aves, mas acontecem muitos projetos bacanas lá, né? Projetos com interação social, com espaço pipa, com outro pessoal, brincadeiras com crianças. Então, assim, é um local que é para a gente aproveitar lá no Horto, e se a gente olhar lá na página, a gente vai conseguir acompanhar tudo o que acontece lá. Valdir, a gente tem uma outra questão do Pablo, né? Ele pergunta se sabiás que nidificam na casa e os filhotes ao sair do ninho correm risco de serem pegos por cães ou gatos. O que você sugere? Bom, aí é um pouco mais complicado, né? Por essa questão de ter os outros animais domésticos, mas infelizmente ele acabou escolhendo o local errado, né? Eu já vi muitos casos de acontecer isso, inclusive na minha chácara uma vez aconteceu, mas não foi um cachorro, acabou sendo um gavião. Ele fez um local muito aberto, o gavião acabou pegando. É assim, é a natureza, né? É a evolução. Possivelmente, se ele sobreviver, na próxima vez ele já não vai mais fazer ninho lá, se ele acabar perdendo essa prole. E o certo é como eu falei, a gente evitar de tocar, evitar de fazer tudo, né? Mas se acabar acontecendo, infelizmente, daí a gente tem que pegar e tentar cuidar de alguma forma. É interessante, né? A gente tem uma experiência lá na nossa sede, no Horto lá de São Paulo, e a gente tem um telhadinho com folhas de zinco, né? A telha. E aí a gente tinha sabiás que faziam ninho ali e os filhotes acabavam não aguentando o calor e chegava a eclodir o filhote, né?
mas aí depois eles se jogavam, né, no chão e acabavam morrendo. E como a gente tem os sabiás vários, a gente tem marcado, né? Aí a gente percebeu que outros indivíduos faziam o ninho na mesma estrutura, né? Então era quase uma armadilha mesmo para os sabiás, aquela estrutura que a gente tinha lá. Aqui o Pablo respondeu, né, os procedimentos que ele tem adotado, que faz 6 anos seguidos e já tem 3 ninhadas por ano, e que ele retira os filhotes ao sair o primeiro e entrega para os pais. E aí a gente tem também uma questão do Fernando Panhoca. Com o horto fechado, vocês notaram mais aves, animais por lá ou alguma espécie nova? Olha, Fernando, como tá essa questão da pandemia, infelizmente agora a gente não está podendo muito ir lá. Mas antes dessa pandemia acontecer, esse capitão de saíra, que é aquela espécie, e o cabecinha castanha, e o arapaçu verde, aquelas 3 espécies novas, elas foram registradas agora. Então pode ser que a pandemia já estava trazendo algum benefício para a ave, né? Porque só exclusivamente para a ave, porque para a gente não está muito legal. Então, assim, uma outra coisa que foi bacana foi o aparecimento dos macacos. Os macacos pregos, eles apareceram juntamente com a pandemia, quando começou a pandemia. É que os macacos é mais fácil da gente perceber que eles estão lá. Então, não sei, pode ser que a pandemia tenha ajudado nesse sentido, né? De não ter tanto as pessoas circulando lá. Mas nesse caso também pode ser não ter as pessoas circulando no entorno, que aí permite que os indivíduos chegam de outro remanescente para esse de tupi. Então, No caso dos provavelmente, macacos pode ser bem isso. provavelmente é isso, então, Alexander. Eles deviam viver ali na beira do rio Piracicaba e agora aproveitaram que não está tendo tanto a passagem lá e conseguiram chegar até o horto. Sim, sim. Alex, seu microfone acho que está desligado. É que eu estava olhando as questões, se tem mais alguma. A maioria é parabenizando ao Valdir e ao IF pelo evento. Agora chegou mais uma aqui. A Elizabeth está pedindo a palavra, né? Se ela pode ligar o microfone, pode. Agora, antes, só a questão do Antônio Valese. Ele gostaria de saber se tem algum plano para a recuperação da ponte do Ribeirão Tijuco, na região da trilha principal. Bom, essa questão aí, eu acho que quem poderia responder melhor daí seria a Malu, que ela saberia melhor sobre isso aí. Porque o horto, na realidade, ele tem várias trilhas, né, que a gente pode acessar. Malu, você pode responder? A ponte que você está se referindo é aquela aquela que caiu, né? Que andava bicicleta e tudo mais. Se for essa, né? Nós já solicitamos, né? O apoio aí para essa manutenção e estamos aguardando, né? Que se faça esse serviço. Ainda não tivemos, infelizmente, ainda não tivemos retorno sobre quando vai ser possível, né? E agora com essa pandemia e tudo mais, mas já foi solicitado, sim. Obrigado, Malu. Então, passando a palavra para a Elizabeth da Silveira Nunes. Bom, pessoal, só para complementar, né? Teve um comentário. Opa, desculpa. Teve um comentário aí sobre queimadas, né? O quanto que isso atrapalha a vida do horto, né? O ecossistema ali formado, né? Lembrando que
recentemente, no ano passado, segundo semestre do ano passado, toda a equipe do Horto e da prefeitura que atua lá no Horto passou por um processo de treinamento, né, com o Corpo de Bombeiros. O Giovanni está aqui com a gente, né, no chat, né? O Giovanni é um parceiro nosso também, que atua conosco lá no Horto do Tupi. E esse treinamento nos deu bastante conhecimento de como enfrentar, né, algumas situações que colocam o horto em risco, né? Já existe um pessoal lá treinado para tentar minimizar o máximo possível os incêndios, né? Mas seria importante que qualquer pessoa que frequenta o horto, né, de Tupi, sejam observadores ou não, estarem também atentos a possíveis comportamentos que possam provocar um incêndio, né? Por exemplo, fumantes, né, que às vezes sem querer acaba jogando uma bituca, ou então alguns trabalhos, né, religiosos que são feitos. Então, se vocês perceberem, né, alguma coisa do tipo, se puderem avisar, né, ali na administração, seria interessante para que a gente possa evitar, principalmente. Agora o horto está fechado a visitação, né, mas na época de seca é bem complicado ali, né. É só isso, um toque. Obrigado, Beth. E tem outra questão sobre o manejo, que aí, ou para você ou para a Malu, o Antônio Valese pergunta se não seria possível uma plantação de árvores frutíferas silvestres sob o linhão, desculpe, ou de arbustos de pequeno porte. Bom, só ativar aqui a câmera, que agora que eu vi que estava sem. Acho que a Malu é melhor para responder essa questão. Existem algumas... Deixa eu só ativar minha câmera aqui. Vamos ver se foi. Existem algumas normativas sobre o uso embaixo do linhão, né? Então, a questão de árvores frutíferas em si, que sejam, né, que possam não estar adequadas aí a essa norma, aí a gente teria que verificar. Mas é uma ideia para se pensar. E uma coisa que nós já estamos fazendo, assim, é em relação a quando a gente faz algum plantio, né, na área de recuperação, nós buscamos usar árvores frutíferas, mas só que sempre lembrando, né, frutíferas do local, né, da Mata Atlântica, de espécies que sejam nativas, e não frutíferas de espécies exóticas, né. Então, isso é algo que a gente já vem adotando. E sobre essa questão do linhão, a gente pode pesquisar, né, sobre as possibilidades legais aí, se isso é possível, como que seria, né, porque existe uma questão de normativa em relação a isso que tem que ser consultada, mas é uma boa sugestão. Mais uma questão, Peraí que moveu aqui. Tá, o Ricardo Caparrosa, ele pergunta, gostaria de saber se existe a previsão para a abertura do horto com o desenvolvimento de algum protocolo diante da pandemia. Aí, Tá. Malu? Posso falar. A gente está aguardando, né, as resoluções do governo estadual, que acabam, inclusive, incidindo no governo municipal, que acaba fazendo sua própria resolução. Então, por enquanto, a orientação que nós temos é de fechamento, né, e conforme o Plano São Paulo for se desenvolvendo, né, as fases, e as áreas forem sendo abertas, né, e a prefeitura também for abrindo as suas áreas de proteção, aí a Estação Experimental de Tupi vai entrar e os protocolos também vão ser seguidos, aqueles que vão ser determinados, né, pelo poder público para as áreas protegidas do estado e do município. Então, a gente está aguardando isso. Então, enquanto isso,
estamos buscando fazer outros tipos também de atividades que não sejam presenciais, como esse webinar. Eu vi uma outra questão aqui, pessoal, da Denise. Denise Aparecida, ela perguntou sobre a dificuldade na observação do Thier preto e a distinguir ele do chupim, que ela conhece o Thier sangue. O Thier sangue, não sei se todo mundo sabe, mas é uma espécie toda vermelha e preta da Mata Atlântica, a gente consegue encontrar quase sempre no litoral, então é bem bacana. E ela falou da diferença, a grande diferença, Denise, é que o quê? O chupim, ele é uma espécie de área aberta, o Thier preto já é uma espécie de área de mata, então dificilmente a gente vai ver um Thier preto numa área aberta. E um outro detalhe é que o Thier preto, ele possui a asa branca embaixo, o chupim, ele é todo preto. Tem alguns que chegam a ficar azulado, né? Na época da reprodução, o macho fica com uma coloração um pouco mais aparente, mas a diferenciação é isso. A gente vê a asa embaixo. Quando ele voa, dá para a gente perceber. O Thier preto tem um detalhe todo branco embaixo, e o chupim já não. Essa é uma das principais diferenças. Além do alimento, né? Do bico, outras coisas. Mas, assim, para a gente conseguir visualizar facilmente, seria isso. Né? Ele não está em área aberta e ele tem essa mancha branca. Esse daí seria o Thier preto. E uma outra aqui que o Leni perguntou sobre a origem do nome do Lago Marcelo, e o Giovanni aqui gentilmente já respondeu. Ele falou que é o nome do filho do engenheiro, que projetou o lago em 1970. Então acabou sendo uma homenagem aí desse lago, por isso que tem esse nome de Lago Marcelo. Obrigado, Valdir, por ter chamado a atenção àquela questão que a gente acabou passando. Eu peço desculpa a Denise, que foram várias questões aqui. E tem uma questão da Eugênia, que também provavelmente para a Malu, ela fala de algumas casas em situação de abandono e que seria interessante para uma base para exposições, palestras, educação ambiental. Enfim, e também para base para guia de observação de aves, plantões de passarinhadas. Ela pergunta se não existe nenhum plano de restauração e uso destas construções. Beth, quer responder sobre a área de uso público? Posso responder, sim. Então, sobre essas casas, né, em situação de abandono... Ô, Beth, só liga a câmera. Ah, ligou já. Sobre essas casas em situação de abandono, né, recentemente, eu não sei se vocês perceberam, na verdade não começou ainda, mas acredito que começa ainda esse mês, a reforma de um imóvel próximo ao centro de visitantes. Esse imóvel próximo ao centro de visitantes, ele vai ser reformado para servir como uma base de apoio para o centro de visitantes, principalmente também para o terceirizado, né, que fica ali atuando. Sobre aquelas casas da colônia que fica no meio do horto ali a gente ainda não tem um plano, mas gostaríamos muito de preservá-las, né? A questão ali, ela está um pouco complicada, porque nós temos árvores, algumas nativas, dentro da casa, né? Então precisa ser bem pensado o manejo, né? Se for ter que retirar, como vai ser feito, a estrutura, tem que ser feito um planejamento, né? Também dessa retirada, se é possível reformá-las mesmo, se as casas não estão oferecendo riscos, né? Enfim, tem que ser feito um estudo cauteloso e também a questão de recursos, né? Agora que nós estamos entrando, no próximo ano entraremos numa nova administração, né? E nessa administração não, um novo ciclo, né, de gestão. Provavelmente teremos recursos já direcionados para a estação experimental de Tupi, né? Até então a gente teve que retirar um pouco de recursos que estavam previstos para outros setores da SEDEMA, né? Para poder alocar lá na estação experimental de Tupi, porque quando o Tupi for incorporado, a área de visitação pública foi incorporada a SEDEMA, né, a Prefeitura Municipal, não tinha recurso previsto para ser aplicado nessa área de visitação pública. Então, agora, na próxima gestão, teremos esse recurso para ser aplicado e aí a gente visualizar melhor, junto com o comitê gestor, o que é possível fazer, né?
Obrigado, Beth. O Miguel faz uma questão aqui, que também pode ser, acho, para você responder. Se existe alguma iniciativa de educação ambiental voltada ao entorno do horto? Existe, sim. Na verdade, não só em torno, mas envolvendo até a própria cidade, né? Nós temos 4 programas de educação ambiental acontecendo no Horto de Tupi. O programa Educatrilha na Escola é um processo de formação de professores, né, para a utilização de ambientes naturais como é o Horto de Tupi. Esse trabalho já vem acontecendo desde 2015, né, e esse ano a gente teve que dar uma paradinha por causa da pandemia, porque ele envolve a participação de professores da rede pública e da rede particular de ensino. Então, temos esse trabalho que ele não é desenvolvido somente dentro do horto, mas ele abrange a cidade como um todo, tendo o horto como foco, né, de trabalho desses professores, de projetos. Temos também o programa Vem para o Horto, que é esse que o Valdir comentou, onde se encaixa a passarinhada, né? Que esse é específico, acontece dentro do horto, e muitas vezes o Vem para o Horto ele acontece com a comunidade tupi também. Então, às vezes a gente tem a caminhada histórica, por exemplo, que começa na comunidade de Tupi, geralmente em dezembro acontece a caminhada histórica, e ela finaliza dentro da Estação Experimental de Tupi. Além de outras programações, né, do Vem Pro Horto. Temos o Bacia Caipira, que é um programa de educação ambiental voltado para grupos da terceira idade, daqui de Piracicaba, da Estação da Paulista, que é a Estação do Idoso, em parceria com a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Oeste e o Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara também. E participam de lá também um grupo da terceira idade. Então, o Horto de Tupi, ele faz divisa praticamente com Santa Bárbara, né? Então, a gente juntou esses 2 grupos, né? Que era um grupo que a gente não atuava, não tinha como um público ainda atuante, fazem já, esse é o 3º ano, e a gente vem desenvolvendo o Bacia Caipira. E temos o PJ Tupi, que é um programa de formação, né, de jovens, que ele originou-se do PJ+, que era um projeto de jovens idealizado pela Ondalva Serrano, de formação em educação integral e educação ambiental. E esse PJ Tupi, derivado do PJ+, ele é desenvolvido com os alunos da Escola Pedro de Melo de Tupi. Atualmente, nós temos, o projeto não parou nessa pandemia, nós estamos nos reunindo com a coordenação, com os gestores lá da escola, e também está previsto uma formação com os professores online, né, para que eles possam continuar com o trabalho de trazer o Horto de Tupi para dentro da escola e levar a escola até o Horto de Tupi. Então, é um projeto bastante interessante também. Temos todos esses detalhes na página do Horto de Tupi, que eu vou colocar ali também, para que vocês possam se inteirar mais de como funciona e quem quiser participar também. Isso. Obrigado. O Miguel também comenta sobre uma onça parda, né, que apareceu lá no condomínio, ele é vizinho do horto, e ele pergunta se a onça apareceu também no horto e se tem algum projeto para a preservação dessa espécie. Apareceu sim, né? Nós temos visto algumas onças pardas, até em horário final da tarde, assim. Não temos nenhuma iniciativa específica, né, para as onças. É algo que estamos abertos também, né? Se tiver, de repente, temos algum pesquisador que tem interesse, né, em desenvolver alguma pesquisa em relação a isso, estamos à disposição. E eu queria só complementar a Beth, quando foi falado sobre o trabalho com o entorno, né? Nós também participamos do coletivo Tupi, que envolve, uma iniciativa de encontro, né, das instituições que trabalham, que agem no distrito de Tupi, né? Então, mensalmente nós nos reunimos
participa a Escola Estadual Pedro de Melo, né, que é essa que a Beth falou que a gente tem um trabalho da UPJ Tupi. Nós tínhamos também a Escola Municipal, né, que agora houve uma mudança de direção, e aí nós não conseguimos ainda nos reunir, né, por causa dessa questão da pandemia, então ainda não demos continuidade, mas temos essa parceria. E também o Programa Saúde da Família, a Associação de Moradores. Então, assim, nós sempre buscamos contato com essa comunidade, para que não seja uma educação ambiental, não sejam atividades somente para a comunidade, mas também com a comunidade. Então, nós planejamos juntos, todas as nossas atividades são conversadas, né, com a comunidade de Tupi. O Giovanni está pedindo para falar aí, Malu. Tá, antes de passar, eu sou mediador, Valdir, eu vou passar para o Giovanni, mas antes tem uma questão do Pablo, só para a gente não perder o andamento aqui. Ele pergunta sobre o sargento, que pela foto que ele coloca é o encontro, né, o Icterus pirrópteros. Ele fala que é uma das aves que apareceram nos últimos anos por aqui e pergunta se ele é comum no horto. Aí, antes de te passar a palavra, é interessante essa espécie também, porque essa subespécie, né, ela foi descrita para Piracicaba. Então, a localidade tipo desse bicho, que é o Icterus pirrópteros valêncio bueno, é Piracicaba. Então, é uma espécie bem importante. E, Pablo, lá no horto a gente encontra, na realidade, o encontro, né, assim, o nome popular tem várias divergências, como você conhece ele como sargento, o pessoal aqui a gente conhece como encontro. Existe dentro da cidade, a gente consegue observar ele dentro da cidade. Ele é uma espécie que ela come tanto as frutas, né, se alimenta tanto de fruta, tanto de néctar, e então a gente começa a ver ela aqui dentro da cidade. Como eu falei lá no Parque do Arroio do Porto, ou alguns locais que tem um pouco mais de mata, né, como o Engenho, a gente consegue observar esse bicho. Na Exalc a gente consegue observar esse bicho, na Unimap. Então é um bicho que ele não é comum, que não é comum, desculpa, que ele é comum, e eu não sabia, foi até legal o Alexander falar sobre isso. Olha só que bacana, pessoal. A gente tem uma subespécie, que é o encontro, que é descrito daqui de Piracicaba. Olha só que importante isso. Então, a gente passa a palavra para o Giovanni Campos, por favor. Boa noite para todos. Eu só queria fazer um complemento na fala da Beth com relação às reformas dos imóveis, né? A prefeitura está com um investimento aí de aproximadamente R$140 mil na reforma do imóvel 23, que é um barracão que fica próximo à administração. Esse barracão vai abrigar uma base do pelotão ambiental e da patrulha rural, e lá também vão existir várias salas, um braço do NEA, né, do Núcleo de Educação Ambiental. Vamos ter uma sala lá para reuniões e uma área coberta do barracão, onde a gente vai poder sim estar desenvolvendo várias atividades de educação ambiental. Fora isso, vamos reformar também os banheiros maiores que ficam próximos ao centro de visitante. São banheiros com acessibilidade e também já possuem o sistema de fossa séptica. Então, essas melhorias aí eu gostaria de estar exaltando. Obrigado aí pela palavra. A gente que agradece a participação. Bom, eu acho que se não tiver mais nenhuma questão, acho que a gente pode passar a palavra para a Malu. E várias pessoas já precisaram sair, né, do nosso evento. Então, eu agradeço mais uma vez ao Valdir, agradeço a Malu e a Beth pela oportunidade, foi um ótimo encontro aqui para a gente, né? E muito obrigado. Nós que agradecemos, Alex, Valdir, todos que estão aqui, né? Todos que vieram prestigiar o evento. E lembro para vocês que vocês podem colocar, né, no Facebook e Instagram, Estação Experimental de Tupi, vocês vão encontrar a nossa página, também coloquei o link no site, o link no chat, e lá vocês vão ficar sabendo de tudo que está acontecendo
Nesse momento de pandemia, a gente tem feito a quarentena informativa, né? Então, toda semana a gente publica alguma coisa também sobre a área, né? Os cuidados, enfim, diversos temas. E vocês também podem acessar o site que a Beth colocou aqui, né, no chat, que também tem as informações. Lá tem todas as atas das reuniões do comitê gestor. Nós temos as informações dos programas, enfim. E nós estamos sempre abertos, né? Quem tiver dúvidas, quem quiser entrar em contato, pode entrar tanto pelo site quanto pelas redes sociais. E a ideia é que nós possamos fazer mais eventos como esse, né? E que vamos continuar aí conversando e construindo ideias e propostas. Valorizo mais uma vez, né, a importância dessa parceria do Instituto Florestal com a Prefeitura de Piracicaba. É uma parceria em que todos ganham, né? E é uma parceria que também traz outros parceiros, né? Nessa questão do comitê gestor, que eu falei para vocês. Então, também, quem quiser participar das reuniões, a gente tem essas reuniões abertas. Agora, elas estão sendo online, né? Tem as informações lá nas redes sociais. Então, o Horto de Tupi é nosso, né? A gente deixa essa mensagem, que essa área é nossa, é importante, né? Para Piracicaba e para a nossa região. Então, fica o convite, né, para que vocês continuem acompanhando as nossas atividades e, assim que for possível, a gente volta aí nas atividades presenciais também. Então, muito obrigada e boa noite a todos.